Graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? É uma honra estarmos mais esta manhã de domingo para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, dia 13 de junho, e hoje é o dia do pastor. Então, eu quero estar orando junto com você, abençoando a vida dos nossos amados pastores e também já está orando para o Senhor abençoar a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos nos lembrar aí dos nossos pastores, o nosso querido pastor Vilmar, que é o pastor presidente da nossa igreja, a pastora Cleusa, a pastora Tânia, o pastor Reginaldo, o pastor Laércio, pastora Carla, pastor Jorge, pastora Lúcia, o pastor Boanerges e a pastora Maria de Lourdes. Esses são os pastores do nosso ministério. Eu também quero me lembrar nessa oração também do pastor Eduardo, que é o nosso querido, o pastor Paulinho, o pastor José Soares, que tem contribuído aqui para trazer um alimento sólido para nós, né? Estão sempre aqui conosco. Vamos nos lembrar desses queridos e com certeza você também vai estar lembrando de outras pessoas aí, vai também colocando o nome delas na sua oração, tá bom? Vamos abençoar a vida dos nossos amados pastores. Fecha os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai de amor, o nosso Pai celestial. Ô Pai querido, Pai amado, Pai de amor, obrigada, Jesus, por este dia que o Senhor preparou para nós, esta manhã gloriosa, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida dos nossos pastores. Hoje é o dia deles, Pai. Em especial, eu oro pela vida do pastor Vilmar, que é o nosso pastor presidente, para que o Senhor Jesus cada dia mais dê sabedoria a ele, capacitação do alto céu, para que o Senhor renove, Senhor Jesus, as forças dele, dá ânimo, dá vigor, traga revelação, derrama toda sorte de bênção sobre a vida dele e da sua família. O Pai, também os nossos amados pastores, os demais pastores da nossa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida, Senhor Jesus, de cada um dos nossos pastores, Pai, grandemente, poderosamente. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha derramar, Pai, um óleo fresco sobre a cabeça deles, Pai, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, trazer mais e mais revelações a eles, para que o Senhor Jesus venha, Senhor Jesus, abençoar eles com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais, a sua família, Pai, dá ânimo para aquele que de repente estiver, Senhor Jesus, abatido, Pai, fraco, pega na mão deles, ô Espírito Santo, venha, Senhor Jesus, renová-los nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dos nossos pastores, Pai, e eu também, Senhor Jesus, quero orar, Pai, pela nossa aula de hoje. Eu peço, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, para que o Senhor venha conduzir este estudo, vai preparando o solo que é o nosso coração para receber, Senhor, o ensino da tua palavra, que é tão importante, Senhor, para o nosso crescimento e que nós venhamos aprender, Pai, e nós venhamos aplicar a tua palavra, Senhor. Queremos estar dispostos, sedentos, Senhor. Queremos ter fome e sede de ti, Pai. A cada dia, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o tema da nossa lição hoje é o presbítero, bispo ou ancião. Vamos estudar sobre o presbitério. A nossa lição é a lição 11, tá bom? É a lição 11 da nossa revista, que tem como tema dons espirituais e ministeriais. Esse trimestre nós estamos fazendo o estudo dos dons, tá bom? E o texto áureo da nossa lição, ele está lá na carta de Tito, no capítulo 1, versículo 5. E eu vou ler na versão NAA.
Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Essa foi a recomendação, né, do apóstolo Paulo na sua carta para Tito, que a igreja local ela deveria, né, ter à frente dela um obreiro experiente, né, de mais idade, que fosse um ancião, né, que fosse o presbítero, né, o presbítero que deveria ser constituído para cuidar dessas igrejas, tá bem? A verdade prática, ela diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A nossa leitura bíblica, ela está aí em Tito, né, no capítulo 1, versículo 5 que lemos, até o 7. E também em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 1 e 4. Eu vou ler novamente o 5, tá bem? Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. 7. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Agora vamos lá para 1 Pedro 5, vou iniciar aqui o versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Versículo 3. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. 4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Então, a primeira coisa que precisa ser dita aqui na nossa lição de hoje é que presbítero não é dom. Nós estamos estudando acerca dos dons, né? Nós terminamos na aula passada os 5 dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus. Estudamos acerca do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e na última aula que o professor Aldi deu, ele falou sobre o mestre. Então, o presbítero ele não está relacionado nessa classe de dons, tá bom? A nomenclatura presbítero, bispo ou ancião, ela foi criada diante de uma necessidade organizacional da igreja. A igreja ela estava crescendo, né? E o apóstolo Paulo, junto com os seus companheiros de viagens, né, missionárias, eles estavam fazendo um excelente trabalho missionário e muitas vidas estavam sendo alcançadas, estavam sendo acrescentadas, né, ao reino de Deus, as pessoas estavam se convertendo. E por onde eles passavam, eles iam fundando, né, as igrejas, né, e as multidões, né, essas multidões de crentes que estavam sendo acrescidas ao reino de Deus, elas tinham a necessidade de serem apacentadas, discipuladas, né? Havia a necessidade de dar continuidade a esse trabalho. E por isso, né, daí veio a necessidade de estabelecer presbíteros, que são essas pessoas que eram discípulos, homens mais velhos, idôneos, né?
de mais idade, mais experientes, e eles eram designados para cuidar dessas pessoas. E eram os anciãos, né, que iam sendo escolhidos para serem superintendentes, supervisores, né, bispos. Então eram essas pessoas que eram designadas para essa função, diante da necessidade daquelas igrejas que estavam surgindo. Por isso que surgiu a nomenclatura presbítero. E a escolha dos presbíteros, que é o ponto 1 aí da nossa lição, vamos ver o significado, né, da função do presbítero. Vamos ver 4 termos distintos que se referem ao ofício pastoral. O primeiro deles, que é presbítero ou ancião. A palavra presbítero no grego é presbíteros. É uma forma comparativa da palavra grega presbis, que essa palavra presbis significa pessoa mais velha. É um título que destaca a direção administrativa e espiritual da igreja. Lá em Atos, no capítulo 15, versículo 6, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, Tiago 5, versículo 14, 1 Pedro 5, do versículos 1 ao 4, nós vamos encontrar essas nomenclaturas do presbítero, do ancião, né? E eu peço para você abrir aí em Atos 15, 6, que diz assim, ó: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Veja que isso tem relação, né, com o que eu disse esse título que destaca a direção, né, administrativa aí da igreja, espiritual da igreja. Aqui eles se reuniram para examinar uma questão. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É outro versículo que aparece aí a nomenclatura do presbítero. E também o outro termo é bispo ou supervisor, né? Também vamos encontrar aí nas escrituras a palavra bispo. E bispo no grego é episcopos, que salienta direção, supervisão e liderança na igreja. Lá em Atos, no capítulo 20 e 28, nós vamos encontrar essa palavra bispo, Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3, versículos 2 ao 5, fala dos bispos, Tito, no capítulo 1, versículo 7, e lá em Atos 20 e 28, quero ler aqui com vocês, fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O outro termo que nós já estudamos também é o pastor, poimen, no grego, que é uma posição que denota liderança, autoridade, né, direção e provisão. Essa palavra também vai aparecer lá em Atos 20, 28, do 28 ao 31, Efésios 4, 11, 1 Pedro capítulo 2, versículos 25, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 ao 3. E o último termo é o mestre. Mestre no grego, didáscalos. Ele é o responsável pela instrução e exposição das escrituras, cujo ensino é tanto instrutivo como corretivo. Aparece lá em 1 Timóteo 2, versículo 7, 1 Coríntios 12, versículos 28 e 29. Esses títulos, vejam que todos esses títulos, eles dizem respeito ao mesmo ofício pastoral. Os termos ancião e bispo são sinônimos. Lá em Atos 20, 17 e Tito 1, do 5 ao 7, mostra que essas palavras, né, são termos sinônimos. E também presbítero, bispo e pastor são também sinônimos
conforme mostra lá em 1 Pedro 5, do versículos 1 ao 2, tá bom? Veja que, então, o ponto 2 aqui, do 1 de 2 que vamos estudar, é sobre a liderança local. Ali nos primórdios, né, da igreja, o presbítero, ele era o pastor local. Paulo, ele teve essa preocupação, né, com as pessoas que estavam sendo acrescidas ao rebanho de Cristo, né, essas pessoas que tinham essa necessidade de estar tendo esse acompanhamento mais de perto, né, porque eles passavam pelas cidades e aí depois eles iriam embora e iam para outros lugares, né, e essas pessoas que estavam que recebiam Jesus no seu coração, né, que criam na palavra que estava sendo pregada, e essas pessoas, como ficaria? Então, diante dessa necessidade, Paulo deu a recomendação para Tito para estabelecer presbíteros em vários lugares, de cidade em cidade, onde estavam então sendo fundadas as igrejas. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros, elas se encontram no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. E como a liderança local ela era formada por um grupo de pessoas experientes, né, maduras, experientes na fé, para cuidarem, né, da igreja local, a função dos presbíteros ela era pastoral. O presbítero ele era um apacentador de ovelhas, aqueles que auxiliavam os apóstolos, né, na missão de discipular aquelas pessoas, trazer o alimento espiritual, aconselhar, cuidar ali do rebanho de Cristo. E nos dias de hoje não é diferente. O presbítero ele auxilia, né, o pastor na sua missão, na liderança da igreja, no cuidar das ovelhas, no apacentar. O presbítero ele também nos aconselhamentos, ele também auxilia por orar pelos enfermos, fazer visitas. O presbítero ele ministra também a Santa Ceia, tá bom? Então essas são as funções aí, né, do presbítero. E só que para ser presbítero é necessário algumas qualificações e que devem ser exigidas dos obreiros que são separados para essa função, condições que devem ser consideradas para esse ministério. Vamos então ver essas qualificações com base lá em Tito, no capítulo 1, versículos 6 ao 9. O Paulo, ele lista 14 qualificações que o presbítero ele deve ter. A primeira delas é que ele deve ser irrepreensível, pessoa de caráter cristão ilibado, íntegro, exemplar. Um obreiro que não tem do que se envergonhar, conforme diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. O presbítero, ele deve ser marido de uma mulher, de uma só mulher. Ele precisa ser um homem fiel à sua esposa. Também precisa ter uma família ajustada. Ele não pode ser soberbo ou arrogante, orgulhoso, presunçoso, não iracundo. O que é essa palavra iracundo? Pessoa irada, raivosa, explosiva, aquela pessoa colérica, sem controle ali, né, das suas emoções. Não pode ser uma pessoa dada ao vinho, né? Ele precisa se abster da bebida alcoólica. Ele não pode ser espancador, olha que absurdo, não violento, agressivo, que tenha domínio próprio. Aqui inclui pessoas também grosseiras no seu falar, pessoas prepotentes, com aquele jeito prepotente, né? Cheias de si. O presbítero ele precisa ser ordeiro, humilde e que ele tenha um bom trato com as pessoas. E com todos, né? Com todos que ele se relaciona. Ele também precisa ser não cobiçoso, de torpe ganância. A ganância, essa ganância aqui por bens materiais, né? Ele não pode ter essa ganância por bens materiais ou pelo poder.
E isso, nos dias de hoje, tem sido motivo de muito escândalo, né? Nós vemos muitas pessoas, aí, muitos nomes envolvidos em escândalos por conta de ganância, por conta de poder. O presbítero, ele precisa ser dado a hospitalidade. Ele precisa ser uma pessoa acolhedora, que sabe receber bem, que não faz acepção de pessoas. Ele precisa ser também amigo do bem, né? Ele tem que ter o fruto do espírito da benignidade, né? Que se dedica a fazer o bem ao próximo. Ele precisa ser uma pessoa moderada, comedido, prudente, contido, sem exageros. Ele deve ser temperante. A outra qualificação que ele precisa ter aqui, que é a 12ª, é justo. Ele também precisa ser santo. E ser santo é ser separado, ser consagrado para Deus, ser separado das coisas deste mundo, não ligado às coisas mundanas. Ele precisa ser, por último, a 14ª qualificação é temperante, que ele tenha domínio próprio, que ele tenha autocontrole, que sabe dominar os seus impulsos, as suas emoções, né? Então, além dessas 14 qualificações, olha quanta qualificação, meu Deus! Além dessas 14 qualificações, né, para a escolha de um presbítero, Paulo diz que para que todas essas qualificações do ministro ela tenha valor, também é necessário que ele seja exemplo para os fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Vamos abrir aí em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12. Olha o que fala. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ele está falando com o Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então veja que o presbítero precisa ter uma vida exemplar. As pessoas precisam olhar para ele e ver essa vida, ver Cristo nele, né? O ponto 2 da lição, ele vai falar sobre a importância do presbitério, aliás. Paulo, ele disse assim para Timóteo, vamos abrir aí, 1 Timóteo, já lemos aí em 1 Timóteo, vamos abrir o capítulo 4 e o versículo 14, que diz, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Paulo está dizendo para Timóteo para ele não desprezar, né, esse ministério que foi dado por imposição de mãos do presbitério, né, para ele não ser negligente, para ele não desprezar. E esse presbitério, né, que houve a imposição de mãos aí do presbitério. Esse presbitério, a palavra presbitério, ela vem do grego presbyterion, que era um conselho formado por anciãos da igreja cristã. E o presbitério, ele precisa ser valorizado, ele deve ser valorizado, pois ele, desde o início da igreja, a sua existência ela tem fundamento na palavra do Senhor. O presbitério ele é de suma importância, ele é vital para o desenvolvimento da igreja, para o bom ordenamento do corpo de Cristo. Os presbíteros, eles precisam andar lado a lado, eles precisam caminhar lado a lado com o pastor. Eles precisam estar dentro da mesma visão, né, do ministério. Caminhar juntos, precisa haver unanimidade, precisa haver comunhão. Eles precisam ser fiéis
e também submissos ao pastor, prestar contas. Olha o que fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Nós já falamos dele, mas eu quero abrir novamente com você. Diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Veja também, olha, digno de dupla honra, e veja também o que fala lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, que fez parte também esse texto da nossa leitura bíblica. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Olha, haverá uma coroa de glória, né? E essa honra, essa dupla honra, essa coroa de glória, ela vai ser dada pelo próprio Senhor Jesus. Ele um dia vai chegar diante dos pastores da igreja, diante dos presbíteros e vai falar: olha, eu vi todo o seu empenho, eu vi toda a sua dedicação, eu vi todo o seu amor pelas ovelhas que eu confiei aí para vocês cuidarem, para vocês apacentarem o meu rebanho. Eu vi tudo que vocês fizeram, nada foi em vão, nada é em vão para o Senhor e nada passa despercebido, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus, Ele vê tudo. E o Senhor Jesus, um dia você estará, né? Estaremos diante do Senhor Jesus e Ele vai nos falar tudo que nós fizemos, nada fica oculto. Haverá uma coroa de glória, tá bom? O último ponto aqui da nossa lição é o ponto 3. Vamos falar dos deveres do presbitério. Nós já vimos que presbitério é o corpo, né, de obreiros, e a função do presbítero, ela exige muitas responsabilidades. A primeira delas é apacentar a igreja gloriosa de Cristo. Assim como os pastores, os presbíteros da igreja local, eles também têm o dever de alimentar o rebanho de Cristo com a sã doutrina, que é a palavra de Deus, trazer um alimento sólido, né, para dar crescimento ao rebanho. Precisa também, os presbíteros também precisam auxiliar o pastor na condução, né, do rebanho para uma vida de fé, para caminhar em fé, né, para ter uma vida de oração, de devoção, vida de santidade, ajudar o pastor aí a cuidar do rebanho para que as ovelhas não se percam. Temos vivido tempos difíceis, temos vivido dias difíceis que as pessoas estão enfraquecendo na fé. Então, nesses dias, é muito importante essa função do pastor, do presbítero aí, né? Ajudar as suas ovelhas a não se perderem aí, viu? Porque muitas são as seduções deste mundo. O mundo está cheio de coisas aí para seduzir o cristão. Mas aí a palavra de Deus é ela que nos guia, é ela que nos dá força. E aí também faz parte da função do presbítero auxiliar o pastor neste trabalho. A segunda responsabilidade aqui do presbítero que eu quero falar com você é que ele também, né, deve cuidar do rebanho, acompanhar aí as ovelhas de perto, né, também auxiliar o pastor, conforme já dissemos, nesse trabalho, nessa missão, né, que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Então, o presbítero ele também tem essa função de cuidar do rebanho, de liderar a igreja local. Ele tem essa função também de ajudar o pastor na liderança da igreja, na administração dos recursos, né? Ele tem essa função de auxílio também, né? Nessa administração para
juntos aí tomarem decisões sábias, né, para administrar os recursos, né, dos dízimos, das ofertas, né, tomar as melhores decisões, decisões sábias, guiadas aí pelo Espírito Santo. Ele também tem essa função. E por último, a última responsabilidade aí também do presbítero é ungir os enfermos. A unção com óleo, ela é um ato de fé que é confiada aos presbíteros. Quando Jesus disse lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 18, lembra que Jesus disse dos sinais que vão acompanhar aqueles que creem? Que ele fala que aqueles que creem porão as suas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Isso é para todos. Isso é a missão de todos aqueles que creem. Então você tem que crer que quando você orar por um enfermo, você impor as mãos sobre ele, ele vai ser curado, porque esse sinal vai acompanhar. Se você crê em Jesus, essa autoridade ela foi delegada para você. Porém, a autoridade de ungir os enfermos com óleo de unção, essa não é para todos. Essa foi dada para os presbíteros. Veja lá, em Tiago, no capítulo 5, versículo 14, diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Então, essa função, ela não foi confiada para todos, tá? Ungir os enfermos é só para os presbíteros. Agora, orar pelos doentes, orar pelos enfermos, interceder, essa função é para todos. Isso é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, era essa lição que eu tinha para vocês hoje. Feche os seus olhos, vamos orar para encerrar a nossa aula. O Pai querido, amado, obrigada, Senhor, por este período de ensino que nós tivemos, Pai, tão precioso, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a aplicar todo o ensino que tem sido dado, Pai, em todas essas aulas deste trimestre, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a desenvolver, Senhor Jesus, os dons, Pai. Nos ajuda nesta importante missão, Senhor, que é apacentar o rebanho de Cristo, Senhor, dá sabedoria à liderança da nossa igreja, a todo o corpo ministerial da nossa igreja, aos pastores, aos presbíteros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os ajuda, Espírito Santo, na condução, Senhor Jesus, do ministério, no cuidar das pessoas, Senhor, no cuidar do teu rebanho, as pessoas que foram confiadas pelo Senhor, porque o Senhor, como sumo pastor, o Senhor dá ovelhas para o pastor, dá ovelhas aí para serem cuidadas pelos pastores e pelos presbíteros, Pai. Então, em nome de Jesus, que eles venham desempenhar essa função, Pai, em nome de Jesus, com excelência, Senhor, agradando o teu coração, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz. Fiquem no Shalom e vamos voltar para o nosso culto. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.